Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Marcos capítulo 8, os versículos 1 ao versículo 10, que diz assim: naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia, havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa e em seguida entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. O Evangelho de Marcos, e você que já conhece os evangelhos, eles são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é o mais dinâmico de todos os evangelhos. Tudo é muito rápido. Não é à toa que ele é o menor em volume de todos os evangelhos. Ele traz informações de uma forma muito direta, rápida e prática sobre como se deu o ministério de Jesus. E ele não tinha tempo para registrar assim muitas coisas que não chamassem tanto a atenção. Alguns dos milagres que são registrados no Evangelho de Marcos também são encontrados nos evangelhos sinóticos, e é por isso que é assim chamado. São chamados evangelhos semelhantes. Eles abordam praticamente os mesmos episódios e os mesmos fatos narrados. Mas este episódio em particular, ele traz um detalhe extremamente importante, porque é a segunda vez que Jesus está suprindo uma carência específica do povo que o seguia com a multiplicação de pães e também de peixes. O mais conhecido de todos os milagres da multiplicação de pães e peixes é aquele que está no Evangelho de João capítulo 6, que é onde você já deve ter ouvido a história: 5 pães e 2 peixinhos. É lá que normalmente se vai quando quer se falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Você lembra da história de que André encontra um rapazinho que tinha com ele 5 pães e 2 peixes, ele leva até Jesus e depois cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, são alimentados com sobras. E as sobras naquele dia fez um total de 12 cestos. Esse episódio, ele se repete já agora num contexto diferente, mas com muitas similaridades. A primeira delas é que havia uma multidão, novamente. Só que essa multidão, ao invés
de conforme é narrado em João capítulo 6, ter passado com Jesus um dia. O texto diz que eles já estavam há 3 dias. 3 dias ouvindo Jesus, 3 dias sendo ministrados pelo Senhor, 3 dias de ensino. E aqui é importante você perceber o quanto Jesus dava ênfase à ministração da palavra. E isso serve para nos ensinar que o mais importante para o Senhor não é o milagre, é o conhecimento da palavra. Às vezes a gente quer chegar num ambiente, a gente só quer um milagre, a gente só quer a bênção, quando o que nos sustenta na ausência do sobrenatural é a palavra de Deus. E Jesus fica durante um tempo expressivo, 3 dias, ensinando. E o povo talvez tenha ido prevenido ou precavido. Alguns talvez tenham levado alguma coisa para comer nesse intervalo de tempo. Isso pelo menos é o que conseguimos imaginar. Normalmente é isso que fazemos. Se você sabe que vai gastar um tempo além daquilo que é o normal, talvez entre uma ou outra refeição, você leva alguma coisinha com você. Você leva um snack, uma barrinha de granola, que Deus te ajude, é ou não é? Ou uma barrinha de chocolate, ou uma banana, ou uma maçã. Bem, acreditamos que de alguma forma, esse grupo conseguiu durante um período se virar sozinho. Mas chega um ponto aonde eles já estão com fome. Algumas coisas nessa história nos chamam a atenção. A primeira é saber de que eles são percebidos por Deus com a sua carência específica. Jesus sabia que eles precisavam de algo específico, que era comida. Jesus sabia que eles estavam com fome. Isso nos ajuda, já num ambiente como esse, de nos identificar com essa percepção de Jesus. Jesus sabe o que a gente precisa. Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe qual é a sua realidade. Jesus sabe há quanto tempo você está numa situação e qual é a sua carência específica. Até porque num ambiente grande como esse, somado ao número de pessoas que nos acompanham online, milhares nos acompanham online, a diferença de realidades e necessidades é muito grande. Você não precisa ir longe. Se nós fizéssemos, quem sabe, uma pesquisa por fileira e perguntássemos qual é a sua grande necessidade hoje, talvez teríamos num assento, num banco, que cabe em média 6, 5 ou 7 pessoas, dependendo do tamanho do banco, você vai ter 6 ou 7 necessidades diferentes. Alguns chegaram aqui dizendo, eu preciso de um milagre na minha família, eu preciso de um milagre no meu casamento. Bem ao lado dessa pessoa, pode ter alguém que vai dizer, eu preciso de um milagre na minha vida espiritual e emocional. Eu estou enfermo, estou depressivo, vivo ansioso. Não, ao lado dele vai ter uma pessoa dizendo, eu preciso de um milagre na parte física da minha saúde. Estou lutando com uma enfermidade, diagnóstico é difícil. Outro ao lado vai dizer, eu preciso de um milagre financeiro, pastor. A conta vai chegar essa semana e eu não tenho um gato para puxar pelo rabo. Está difícil. Mas o interessante é saber de que nesta multidão, Jesus conhece especificamente cada necessidade. Não é maravilhoso isso? Saber de que Jesus sabe aquilo que precisamos. E nesse ambiente, havia uma necessidade em comum. Havia a carência de alimento para algo. Há vários tipos de alimento. Há o alimento físico, não é? Aquele que nós precisamos dele todos os dias. Um café da manhã, um almoço, um jantar, um lanchinho antes de dormir. Né, irmão? Um lanchinho antes de dormir é uma bênção, não é? Fala a verdade. Não é uma bênção quando você vai deitar com a barriguinha cheia. Oh, e tem gente que eu conheço, eu não vou dizer quem é, que já está deitado e diz assim, preciso comer alguma coisa antes de dormir. Eu não vou dizer quem é, está aqui hoje, mas eu não vou dizer quem é. E ela dorme comigo todo dia, mas eu não vou dizer quem é também. Ela vai dizer, acho que eu vou tomar um iogurtezinho. Tá bom, amor, vai lá, toma um iogurtezinho. É bom, não é? Além desse alimento que faz bem para o nosso corpo, nós também precisamos de alimentos emocionais. Carinho, atenção,
Já percebeu como nós temos carência de afeto? A afetividade, carinho, cuidado é uma necessidade do homem. Por quê? Além de sermos seres físicos, somos também seres sociais e emocionais. Um casamento ele pode suprir carências materiais, mas falhar em suprir carências emocionais. De uma atenção, de um eu te amo, e de mandar uma mensagenzinha, um emoji no meio do dia. É ou não é? Um emojizinho, estava pensando em você, manda um coração, já disse que te amo hoje. Isso faz bem. Mas nós também precisamos de alimento espiritual. Porque a Bíblia diz que o homem, ele é um ser dividido em 3 áreas distintas. A teologia chama isso de tricotomia. 3 áreas: corpo, alma e espírito. As 3 áreas precisam ser alimentadas. E o espírito também precisa desse alimento, o alimento espiritual. É por isso que Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. E ele também se apresenta como a água viva. Então, Jesus é alimento para a nossa alma. 2 coisas que o corpo precisa e você não vive sem: é pão e água. Principalmente água. Você pode ficar sem alimento durante um período um pouco mais extenso de jejum. O jejum bíblico mais extenso conhecido é o de que o próprio Jesus fez, 40 dias. Mas nenhum corpo consegue ficar sem água mais do que 3 dias. Você começa a desidratar, e por mais que você queira ser espiritual, você vai morrer e vai ver Jesus face a face. Aí você vai ver uma espiritualidade bem profunda acontecer. Você vai: nossa, eu estava em jejum de água tão intenso que de repente eu vi Jesus face a face. Vai ver mesmo. Porque depois de 3 dias não é saudável e não há nenhuma orientação bíblica para isso. Nunca faça um jejum que te leve a ficar mais do que 3 dias sem água. Aqui Jesus vem e aborda uma carência específica. E aqui logo de cara eu quero que você identifique, se puder anote, tudo que a gente anota tem um poder de absorção melhor. É de que Jesus, ele é sensível às necessidades do homem. Jesus é sensível às necessidades do homem. Há uma sensibilidade em Jesus às necessidades. Veja que o texto diz, verso de número 2, ele diz: eu tenho compaixão dessa gente. Compaixão é quando eu me identifico com a necessidade de alguém. É quando eu sei o que ela está passando e a minha alma, de alguma maneira, se identifica com aquilo. Jesus tem essa sensibilidade. E que bom é saber de que a sensibilidade de Jesus ela é inesgotável. Jesus não ignora a dor de ninguém. Ninguém. Não há uma pessoa sequer que Jesus não veja, que ele não se compadeça dela. Jesus se compadece de você hoje que chegou aqui em meio a uma solidão e talvez em meio a uma dor desconhecida por todos, porque há muitas lutas que nós enfrentamos em silêncio. Ninguém pode saber. Às vezes é uma luta que você está tentando enfrentá-la sozinha por conta de uma adversidade e você não quer expor isso à sua família, você não quer expor isso aos seus filhos. Às vezes é uma questão dentro de um trabalho, é um chefe que está encarregado, um coordenador, um supervisor, e ele está tendo que enfrentar uma situação que a maioria da equipe não sabe, e ele tem que enfrentar em silêncio. Mas o bom é saber de que Jesus, ele não ignora a dor de ninguém. Jesus olha para nós, se identifica com a dor e ele se compadece. Agora, nessa história, o interessante é de que há uma lição profunda que o Senhor quer ensinar aos seus discípulos principalmente. É de que o nosso Deus, ele não se cansa em nos socorrer. Veja, não é a primeira vez que Jesus multiplica alimento para saciar a fome de uma multidão. É a segunda. E há uma lição aqui, porque a Bíblia, quando ela se repete, é porque ela quer enfatizar um propósito, uma ideia. Todas as vezes que você vê, e isso é muito comum na linguística, quando você lê as Escrituras, você vai perceber de que quando a Bíblia repete um nome, quando a Bíblia repete uma expressão, é porque ela quer dar ênfase a uma questão. A repetição de uma multiplicação de alimento para uma multidão
significa algo para mim e para você hoje à noite. A gente precisa olhar para esse texto e entender isso. De que esse texto, essa mesma história, esse mesmo contexto de uma multidão que está ali e eles não têm o que comer, ela se repete porque Jesus está querendo nos ensinar de que Ele não se cansa em nos socorrer em meio às nossas necessidades. Não é porque Jesus te socorreu uma vez que você gastou o crédito. Tem gente que acha que é assim, não, eu estou sem crédito no céu. Então, como eu estou sem crédito, eu não vou pedir de novo, porque senão já viu. Na realidade de celulares, né? Pré-pago, pós-pago. O pré-pago, meu irmão, é uma luta. Porque às vezes você está sem crédito. Acaba os dados, aí você precisa baixar alguma coisa. Aí você fica querendo saber onde tem internet sem fio. Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Aí você pega, você não pode compartilhar os seus dados comigo. Os céus, eles não têm esse conceito de limitação. Deus é longânimo. Deus é inesgotável na sua provisão. Não há algo que Ele tenha feito para você ontem, e por mais que tenha sido algo majestoso e grandioso, que Ele não possa fazer de novo hoje. Deus faz sempre, Deus faz muito mais. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, e Deus sempre vem nos ensinar de que não importa quanto você precise, Deus está sempre pronto a te socorrer. Não é bom saber disso? É de que Ele é uma fonte inesgotável. De que todas as vezes que eu preciso de ânimo, Ele é fonte de ânimo. Todas as vezes que eu preciso de socorro, Ele é fonte de socorro. É por isso que o salmista diz que ele podia levar sempre os olhos para o monte, porque ele sabia que de lá vinha socorro. Há socorro em Jesus para as minhas necessidades. É isso que nos faz caminhar. Saber de que talvez a nossa luta se transforme quase que numa repetição de situações. Pastor, sabe, já clamei uma vez, Deus já fez, será que Deus vai fazer de novo? O que Deus quer nos ensinar é que o Deus que fez no passado, continua fazendo hoje. E Ele vai continuar a fazer amanhã, quando a necessidade surgir. Lembre-se desse texto. Deus não é limitado no seu poder e nos seus recursos. Não, eu só multipliquei pão uma vez. Esse poder eu já gastei. Esse poder eu não posso gastar mais. Arruma outro. Não. Você vai ver de que Ele repete a mesma coisa. Exatamente na proporção que as pessoas precisam. Se você olhar no texto de João capítulo 6 e nos textos paralelos, há uma diferença quanto ao número de pessoas. Lembre-se que eu disse, o mais famoso de todos os milagres da multiplicação são 5.000 homens. Nesse aqui são quantos? Vamos lá, verso de número 9. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens. O que nós aprendemos aqui? A provisão de Deus, ela é sempre grande, inesgotável, na medida do que eu preciso. É sempre na medida do que eu, mas com sobra. Quantos sobraram de cestos na primeira multiplicação? 12 pães. Agora, olha agora, no verso de número 9. Após comerem, Jesus disse, melhor, verso de 8. Todos comeram à vontade. E depois recolheram. Deus sempre faz, na medida do que eu preciso, mas também com sobra. É por isso que eu amo esse Jesus. Porque não importa a dimensão do meu problema, quando eu vou até Ele, Ele faz mais do que eu preciso. Ele faz com folga. Jesus é com folga. Jesus não passava igual eu passava de ano. No estreito. Na média. Na recuperação. É ou não é? Quanto você precisa de nota? Não, 5 passa. É ou não é? Minha época a média era 5. Hoje, agora é 7. Graças a Deus eu não preciso estudar mais. Porque senão eu não sei o que seria de mim. 5. Meu irmão, a medida de Deus é aquela que o salmista no Salmo 23 afirma. O meu cálice transborda. Ele faz não só o que eu preciso, na medida do que eu preciso, mas numa porção
generosa. A medida de Deus é generosa. É por isso que o Senhor pega a vida de uma pessoa que vivia antes no pecado, presa, destruída pela condenação, e Ele pega o pior dos pecadores e transforma-o no maior dos apóstolos. Paulo é o exemplo. Paulo dizia de que dos pecadores ele era o principal. Mas Jesus pega Paulo e diz: eu vou fazer da sua vida muito mais. Eu não só vou perdoar os teus pecados, eu vou usar a sua vida mais do que eu usei de todos os outros antes. Esse é o poder da graça de Deus. O problema é que a nossa memória espiritual, ela é fraca. Nós sofremos de amnésia espiritual. Quantos de nós aqui não sofremos de amnésia espiritual? Nós nos esquecemos do que aconteceu antes. E veja, não é um problema só nosso, era dos discípulos. Aprenda a lição aqui, por gentileza. Quando Jesus diz para eles que eles estão sem comer, eles não têm nada para comer. Verso 2. Se eu os mandar embora, desmaiarão no caminho. E alguns vieram de longe. Olha os abençoados dos discípulos. Verso 4. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Não, peraí. Onde vocês estavam quando eu multipliquei 5 pães e 2 peixes? Eles já tinham visto essa cena antes? Sim ou não? Claro que sim. Maior pergunta de novo, não. Como é que nós vamos alimentar essa multidão? Sabe, nós nos esquecemos daquilo que Jesus já fez na nossa história. A nossa memória espiritual ela é curta. A gente tem TDAH espiritual. O que aconteceu? Jesus fez? Não lembrava. Não está uma onda de diagnosticar TDAH agora? Está todo mundo diagnosticado com TDAH. Às vezes isso é lerdo mesmo, não tem nada de TDAH. É lerdo. Os discípulos, eles eram lerdos. Imagina Jesus dizendo: olha, está aqui. Se o discípulo fosse um cara assim apegado às coisas, ele dizia: o que aconteceu? Não tem comida? O senhor vai fazer de novo. Não tem nada, mas eu já vi o senhor fazer antes. O senhor vai fazer de novo. Era isso que talvez Jesus esperasse dos discípulos. E quem sabe é isso que Jesus está esperando de nós hoje. Ele aguçar a sua memória. Tinha um remédio. Como é que era um remedinho que tomava aqui? Isso é coisa dos antigos. Aí eu vou perguntar para cá, o pessoal aqui, ó. Sentado aqui, ó. Mais para lá, né? Mais a irmã Rose. Tinha um remedinho que tomava para melhorar a memória. Não é ginkgo biloba, não, irmão. Ginkgo biloba é moderno. Não é memorial, não. Vou lembrar. Fosfosol. O irmão está aqui, ó. Mesma geração, hein? Fosfosol. Fosfosol tinha aquele negócio. Você toma um fosfosol, você vai lembrar de tudo. Fosfosol, você lembrava até do que você queria esquecer. Eu acho que às vezes falta para nós um fosfosol espiritual. Às vezes você tem que dizer: Senhor, dá fosfosol para esse povo. Ajuda-os a lembrar das maravilhas que o Senhor já fez. Os discípulos haviam se esquecido. E quantos de nós nos esquecemos do que Deus já fez? Nós nos esquecemos de como Deus já nos livrou no passado. E deixa eu te dizer uma coisa: a prova viva de que o Senhor tem cuidado de você é que você está aqui hoje à noite. Porque se não fosse o Senhor, nem aqui você estava. Deus tem provido, Deus tem feito coisas na sua vida, orações que você já fez. É que a gente é rápido para pedir, mas a gente sofre do problema daqueles 9 leprosos. Nós esquecemos rápido do que Deus já fez. O nosso senso de gratidão, a gente devia anotar as bênçãos. Conta as bênçãos. Há um hino antigo que dizia: conta as bênçãos. E ao contá-las, você verá surpreso o quanto Deus já fez. Às vezes o problema é esse: a nossa memória espiritual, ela é curta. E aqui é a segunda lição que Jesus quer nos ensinar, anota aí. Nem sempre nós aprendemos com os problemas do passado, e é por isso que eles se repetem. Escola. Você faz o mesmo ano porque você foi bem na prova do ano anterior? Não.
Não. Normalmente é porque você reprovou. Ninguém fala assim, não, eu gostei tanto dessa série que eu vou ficar por aqui. Vou ficar desse ano, me identifiquei com essa série e eu vou ficar aqui. Normalmente é porque você não aprendeu a matéria. E a prova é para saber se você aprendeu. Você vai ver lá no texto, e a gente não vai ter tempo hoje à noite para mergulhar nele de uma forma completa, porque Jesus lá na frente, vai comigo lá só para você entender, verso de número 17 do capítulo 8 ainda. Os discípulos estavam discutindo e Jesus disse, por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada. Meu irmão, se Jesus fizesse um vestibular para muita gente aqui, nós íamos tomar pau. Você não se lembra de nada. Por que vocês estão falando do pão? O Deus que proveu no passado continua sendo fiel hoje. Às vezes essas provas se repetem, é porque você não aprendeu com o anterior, dizendo, vamos de novo, de novo, de novo, presta atenção, de novo. E aí quando vier a luta, se você aprendeu, você já não agora mais fica desesperado e faz perguntas como os discípulos fizeram. Ué, mas como é que vai ter pão? Não tem para todo mundo. Como é que vai fazer? Eles já deveriam ter aprendido que o Deus que eles serviam, Jesus que eles seguiam, pode fazer coisas maravilhosas acontecerem, independente do contexto. Nós sofremos dessa amnésia. Há um salmo de número 77, versículos 10 e 11, que diz assim, preste bem atenção, talvez não tenha tempo de você ir lá comigo. Olha o que o salmista diz, pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou a sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor, e recordo-me de tuas maravilhas do passado. O que o salmista está dizendo? Ele começa a dizer, Deus está pesando a mão contra mim, Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Quantas vezes nós não entramos nesse dilema e ficamos dizendo, Deus se esqueceu de mim. Eu devo ter jogado pedra na cruz. Isso aí é porque Jesus não me ama. Mentira! Você precisa se lembrar. Veja o que o salmista faz, é um exercício da sua memória. Ele diz, porém, lembro-me. Você precisa se lembrar de como Deus te ajudou até aqui, de quanta fria o Senhor já não te livrou. Meus irmãos, se eu contar o meu testemunho aqui, vocês vão sentar e chorar. De onde Deus me tirou. Eu me lembro, eu era garoto nessa igreja. Se tinha alguém, que alguém pudesse dizer assim, sabe aquele negócio de casa de aposta que você não deveria participar? Abre teu olho com esse negócio de bet aí, hein? Tinha uma música que chamava Calma, Bet, calma, Bet, calma. Calma, Bet. Não se mete nesse negócio não, que isso é um destruidor. Isso aí é os 3 gafanhotos juntos. O cortador, o migrador e o devorador. Sai fora. Mas se tivesse uma banca de aposta e dissesse assim, de toda essa geração de jovens, quem você apostaria para ser um pastor, para Deus levantar, para Deus usar e para ser o futuro pastor da igreja central? Meu irmão não ganharia um voto. Eles talvez dissessem assim, eu voto em qualquer um, mas uma coisa eu tenho certeza, o Flávio aqui não é. Meu irmão, era terrível. Eu era, coitado do meu pai e da minha mãe. Dei trabalho. Uma das coisas que mais mexeu no meu coração profundamente esses dias é que um senhor, que é inclusive pai do pastor André Ribeiro, irmão José Ribeiro, ele foi tesoureiro dessa igreja durante 40 anos. 40 anos, tesoureiro da mesma igreja. Ele aposentou-se, é um senhor que tem 90 anos. E ele escreveu um livro, a família, o ajudou a escrever as suas memórias. E ele me enviou um exemplar. Uma das coisas que mais moveu o meu coração foi ver, porque ele fez uma dedicatória. E eu abri a dedicatória e está dizendo assim, que bom é ver o quanto
Deus valida o seu ministério. Talvez você dissesse, poxa, mas escrever isso, todo mundo está vendo, pastor, mas ele me conheceu na hora do terror. Eu dei muito trabalho para o senhor Ribeiro. Senhor Ribeiro, que Deus o ajude. Não foi fácil. Às vezes nós nos esquecemos. Tudo o que aconteceu até aqui é prova da provisão do Senhor. O que Deus quer que você olhe para esse texto e se lembre é que Deus não falha, mesmo quando a tua fé falha. A Bíblia diz que mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. A fidelidade de Deus não depende da minha fidelidade. Deus não trabalha com meritocracia, porque senão nós estamos perdidos. Deus trabalha baseado na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade. Ele é pronto em perdoar. Ele está sempre disposto a ajudar. E os discípulos precisavam entender isso, que Deus não falha nunca, mas Ele vai repetir as suas lições até que nós aprendamos a confiar. Enquanto você não aprender lição, vamos de novo. De novo. Tem um meme que eu acho o máximo. Tem um memezinho que a mãe está ensinando o filho a ler. Aí está assim, vaca, escrito V-A-C-A. Aí a mãe lê, V, que letra é essa? V. V com A, vá. A outra, C, C. C com A, K. Qual é a primeira? Vá. Segunda, K. Como é que lê as duas? Vá, K. E pergunta, que animal é esse? Ele, tatu. Não sei de onde ele tirou o tatu. E a imagem é uma vaca. E a mãe, vaca ele, tatu. Sabe, às vezes Deus está assim, pega para você, você vem, ouve a palavra, o Espírito de Deus ministra, você pede conselho, o pastor ora por você, Deus confirma uma palavra, aí vem uma situação, você, tatu. A mesma coisa, porque você ainda não aprendeu, aí Deus vai ter que de novo. Aí a mãe impaciência, ai meu Deus, não aguento mais. Mas que bom é saber de que Deus não desiste de nós. Deus insiste, hein? Deus insiste, Deus insiste. E se você está aqui, é porque Deus ainda está insistindo com você. Deus está insistindo na sua casa, na sua família. Agora há uma terceira lição aqui, preste atenção. Quando os discípulos são confrontados com uma pergunta, verso 5, Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Bem, agora, pelo menos, eles tinham uma vantagem comparado ao milagre anterior. No milagre anterior, quantos pães eles tinham? Nenhum, meu filho, 0. Quem tinha os 5 pães e 2 peixes é o menino. Jesus perguntou para os discípulos agora. Eles pelo menos estão dizendo, 7 pães eu vou garantir, porque esse homem gosta de falar. 3 dias falando vai dar fome no povo e eu pelo menos garanti meu lanche. Tinha 7. Só que o pouco comparado novamente, a proporção do milagre não era nada. E aqui está a terceira lição, anota aí por gentileza. O pouco, mesmo que pareça insuficiente nas suas mãos, nas mãos de Jesus, é tudo que Ele precisa. É o pouco. Quantos pães vocês têm? 7. Depois você vai ver de que havia lá na frente uns peixinhos. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Tinha uns peixinhos escondidos. 7 pães e alguns peixinhos. E aqui há uma lição, anote aí. Jesus trabalha com aquilo que temos, não com aquilo que não temos. A pergunta de Jesus é, o que vocês têm? Tem gente dizendo, mas eu não tenho nada. Jesus não está perguntando o que você não tem. Jesus quer saber o que você tem. Jesus quer saber o quanto você tem. Se é o suficiente na sua perspectiva para suprir a sua necessidade. Jesus quer saber o quanto você tem, porque independente do quanto você tenha, Jesus vai usar aquilo para operar um milagre na sua vida. Agora olha que coisa interessante. Esses discípulos se dispõem a entregar o tudo, mesmo que seja pouco. Mas o nosso pouco, quando é entregue nas mãos de Jesus, Ele continua fazendo o extraordinário. Pega um pouquinho que você tem. É um pouco de fé. É um pouco de esperança.
É um pouquinho de respeito que ainda falta nesse casamento. Mas até sobrou isso aqui, pastor. É um pouquinho de amor que ainda restou nesse casamento. Pega um pouquinho e põe nos pés do Senhor Jesus. Ele vai pegar o pouco que você acha que não é o suficiente, e talvez realmente não seja, para fazer mais do que você consiga imaginar. Agora, como é que esse milagre acontece? Anota aí, por gentileza. Verso agora de número 6. Jesus manda o povo sentar. Ele toma os 7 pães e ele agradece a Deus. Ele reclama. Ele diz: ó Deus, o que eu vou fazer? É tão pouco. O que ele faz? Quando você aprende a agradecer pelo pouco, o muito virá. O problema é que você não agradece pelo pouco, você reclama do pouco. Você reclama do pouquinho que você tem. Ah, esse emprego, esse salário miserável. Ah, essa casa, esse marido. Ah, esse... Começa a agradecer. Agradeça. Começa a agradecer. É pouco, mas eu sei, Senhor, que é fruto da tua graça. Agradeça. Jesus pega e mostra para os discípulos. Ao invés de vocês reclamarem que tem pouco, vamos agradecer. Começa a agradecer. A gratidão sempre vai anteceder um milagre. A gratidão sempre antecede um milagre. Comece a agradecer. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Comece a agradecer. Para de murmurar, para de reclamar, para de falar do que falta. Comece a reconhecer aquilo que Deus tem te dado: vida, fôlego, saúde. Sabe o que tem de gente lutando por situações que você às vezes despreza? O ar que você respira, a facilidade que você tem de ir trabalhar, de se locomover, todo mundo bem em casa, um trabalho. Comece a agradecer. Quando você é grato por aquilo que tem, Deus multiplica. Como é que Deus vai abençoar o que você reclama? Isso quer dizer que, se para mim é reclamação, não adianta eu pedir para Deus multiplicar. É ruim, vai ficar pior. Não, eu agradeço. Sou grato a Deus pela minha casa, pela minha família, pelo ministério, pela saúde, pelas oportunidades. Comece a ser grato ao Senhor. A atitude de louvor no pouco sempre vai preparar um ambiente para a abundância de Deus. O que é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Jesus pega os poucos pães e ele agradece a Deus e começa a partir em pedaços. E aqui há um mistério no compartilhar. Você está dizendo: pô, já tem pouco, vai dividir, pô? Só tem 7, vai dividir? Só que é um mistério quando você compartilha o pouco que você tem. Lembra do milagre da multiplicação daquele azeite e um pouco de farinha que tinha na viúva? Ela disse: eu só tenho o suficiente para fazer um pãozinho para mim e para o meu filho. Depois nós vamos morrer. Aí o profeta diz: primeiro vai fazer para mim. Ela disse: não, o profeta, eu acabei de dizer que o pouco que eu tenho, o pouquinho de azeite na botija e o pouquinho de farinha que eu tenho, é suficiente apenas para eu e meu filho comermos hoje. Depois você está pedindo para eu pegar o pouquinho que eu tenho e abençoar alguém? Que a gente não aprendeu ainda é que a bênção de Deus flui quando a gente compartilha o pouco que tem. Jesus estava dizendo e ensinando aos discípulos: o pouco que eu tenho, eu agradeço e compartilho. Porque quando você compartilha, Deus tem prazer em colocar muito nas mãos dos generosos. A alma generosa prospera. O miserável vive quebrado. Pode perceber, o cara que é sovina, ele conta migalha, ele vive sempre com a vida miserável. Agora, a pessoa generosa, Deus abre janelas do céu. Porque Deus tem prazer, é o princípio do texto de Coríntios no capítulo 9. Ele dá semente ao que semeia. Você só quer semente para guardar? Jesus pega e mostra para os discípulos. Ele agradece, parte em pedaços e em seguida entrega aos discípulos. E começa a distribuir para a multidão. Veja como há uma distribuição. E o texto diz que tudo acontece de uma forma abundante.
É interessante como o milagre de Deus é sempre organizado. Meu irmão, o nosso Deus não é Deus de confusão. Tem organização para o milagre. Pega aqui, vamos orar, consagra, junta ali, entrega para os discípulos. Tem gente que ora assim: seja o que Deus quiser. Irmão, não, faz sua parte. Organiza. Pega o pouco que você tem, administra, compartilha. O texto diz que quando eles assim o fizeram, verso de número 8, todos comeram à vontade. Irmão, comer à vontade, dependendo de quem é. Porque tem gente que come à vontade, a pessoa diz: não, já estou satisfeito. Sabe, estômago de passarinho? E aqui tem uns é passarinho pardal e outro é passarinho avestruz. Tem um estômago desse tamanho. Comer à vontade, eles comeram à vontade. Depois, os discípulos foram e pegaram a sobra. Por que tinha 7 pães? E agora tinha 7 cestos de pães. Jesus estava ensinando aos discípulos: todas as vezes que você compartilha o que você tem, Deus usa o que você tem para abençoar e faz sobrar ainda mais para você. 7 cestos cheios de pães, com sobras, cestos, e a Bíblia diz grandes, não é cestinho, cesto, porque tudo que Deus faz é grande, é grande. Hoje à noite Jesus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Talvez você tenha chegado dizendo: Deus não se importa com a minha dor. Não é verdade. Jesus conhece a sua necessidade. Jesus sabe o tamanho da sua necessidade. Jesus sabe qual é a sua fome. Fome do que você tem. Fome por perdão. Eu preciso da graça de Jesus na minha vida. Eu preciso que o Senhor hoje supra a minha necessidade nessa área, na minha família. Eu preciso que hoje o Senhor venha de encontro a essa questão emocional. Eu preciso hoje de um toque da parte do Senhor na minha vida financeira. Eu não sei o que é, mas Jesus sabe. E Ele se compadece de você. Mas Ele quer que você hoje conheça como muito mais do que um Deus que provê, mas é um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que tem prazer em ser Senhor da sua vida, para cuidar de você o restante dos seus dias. Porque o problema é que às vezes nós vamos pedir para o Senhor quando a coisa foge do controle. Nós precisamos aprender a andar com Deus todo dia. Ele é Senhor hoje, quando eu preciso. Ele é Senhor amanhã, quando não me fizer falta nada. Mas eu aprendo de que o segredo é uma vida sempre em obediência a Jesus.